turma! Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do CDC Cast. Eu estou aqui na presença da minha amiga Sabrina Nolasco, ela que é membro da ACDECOM, e hoje nós vamos contar com a presença do professor Renato Porto, que é doutor em Direito, um grande especialista em Direito do Consumidor, inclusive uma das maiores referências do Brasil nesse sentido. Ele é professor e, além disso, a gente quer falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, abordar sobre a perspectiva do direito do consumidor essas diversas questões, né? Questões relacionadas aos seguros, questões relacionadas aos serviços essenciais e muitas outras situações que estão acontecendo e que vão impactar não só os consumidores do Rio Grande do Sul, mas os consumidores do Brasil de modo geral e que, inclusive, devem gerar aí grandes aprendizados dentro da esfera do direito do consumidor para a atuação dos fornecedores em várias questões. E aí, eu já vou começar aqui passando um pouco da bola para o professor Renato Porto, para que a gente possa conversar com ele e aprender nesse podcast aqui, que é uma grande oportunidade, diga-se de passagem. Professor Renato, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Que eu estou aí rapidinho, ainda mais nessa cidade maravilhosa, esse povo que eu tanto amo. A gente, inclusive, espera, viu, professor Renato? Eu já vou aqui comprometer o senhor, a gente espera lhe trazer para cá no congresso que a gente organiza todos os anos, é um congresso da ACDECOM, todos os anos a gente tem o prazer de organizar e a gente gostaria de contar com sua presença aqui, inclusive. Tá bom, eu vou desde que me levem para ver o jogo do Vozão, aí eu vou. Aí vai ser polêmico, aí você vai entrar em polêmica. O senhor vai entrar numa polêmica, porque o presidente da associação é Fortaleza doente, viu? Mas a gente... É Fortaleza saudável, viu? Eu também sou Fortaleza. A Sabrina... Eu sou torcedor do Flamengo e o Fortaleza tem dado muito trabalho para o Flamengo, então eu prefiro ver o Vozão. Mas não se preocupe não, professor Neto, a gente acha que ele acompanhe, porque aqui o que não falta é torcedor do Ceará e do Fortaleza, viu? Mas professor, aqui já partindo para uma abordagem, né, sobre a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tem a infelicidade de estar se deparando com um evento que é um evento climático, né, e que, apesar de ser razoavelmente previsível, eu acredito que é justo nós falarmos que não era tão previsível assim a extensão de danos que o Rio Grande do Sul vem experimentando hoje. E aí, eu gostaria de escutar do senhor como que fica, principalmente, essa questão relativa aos seguros em geral, né? A gente sabe que os veículos, quase que todos, ou muitos, pelo menos, têm seguro para cobrir os danos suportados pelos seus clientes. As instituições financeiras, para os financiamentos imobiliários, elas acabam fazendo com que o consumidor contrate esses seguros imobiliários. E aí eu queria que o senhor desse uma perspectiva geral sobre essa questão do seguro, fizesse para a gente uma breve exposição como isso e como que o senhor vê a aplicação dos seguros em uma situação como essa. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu tinha a mais absoluta certeza de que o mundo ele ia dar jeito no dia que a gente tivesse uma invasão alienígena. Imaginava que, quando os aliens estivessem chegando, pessoas iam se unir e a gente ia conseguir sair muito melhor dessa. Aí veio, e nós tivemos uma invasão alienígena ou uma invasão zumbi, que foi a Covid. Você se lembra quando, em março de 2020, no finalzinho de março, foi anunciado, quer dizer, quando chega abril, você se lembra quando você olhava na janela, assim, não passava nem um carro na janela? Verdade. Um silêncio danado. Em um primeiro momento, uma consternação, só que o tempo nem passa direito e muitas coisas foram acontecendo. Em momentos de grandes catástrofes, como está acontecendo no Sul agora, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, como o momento da própria pandemia, que em muitos momentos se assemelha, porque são situações limite, muitas relações jurídicas se apresentam e, infelizmente, o ser humano não saiu melhor nem da Covid e nem vai sair melhor disso que está acontecendo lá do Sul, como não saiu melhor aqui na região serrana do Rio de Janeiro. A gente está vendo aí todos os momentos, relatos de assaltos, de cobranças abusivas, de inadimplemento contratual. E aí a gente tem que começar a pensar
Porque, em um primeiro momento, toda a estrutura médica, toda a estrutura de saúde, toda a estrutura de corpo de bombeiros, em primeiro lugar, ela é a mais pensada. Só que, depois de um ano, mais ou menos, isso acaba caindo nos ombros do pessoal do judiciário. E quem movimenta o judiciário não é o juiz, é o advogado. Então, é o advogado que dá entrada na petição inicial para que tudo venha a acontecer. Então, eu vou estar dividindo esse nosso bate-papo, primeiro, numa tristeza muito grande, porque era a hora da gente estar mais unido, inclusive as companhias de seguro. Em um segundo momento, você tem luz no fim do túnel. Normalmente, quando se redige um contrato de seguro, os fornecedores eles colocam assim que existiria uma isenção de responsabilidade para a hipótese de caso fortuito e força maior. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você estiver passando pela rua, aborde alguém e fale assim, o que é caso fortuito e o que é força maior? Eu te garanto que se você perguntar para 10 pessoas, 9 não vão saber. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, fizeram uma pesquisa no outro dia, falaram, o que vocês acham de acabar com a lei da gravidade? Porra, muita gente falando lá, nossa, essa quantidade de leis é um absurdo mesmo. Se a pessoa não sabe o que é a lei da gravidade, imagina o que é caso fortuito e força maior. A gente não está lidando com o pessoal da academia, a gente não está lidando com essas pessoas que estão assistindo esse podcast agora, com as pessoas que têm um nível diferenciado de raciocínio. E aí você fala, Renato, porra, como assim? Nós temos um nível diferenciado de raciocínio. Gente, vamos fazer um teste com vocês dois? De 10 pessoas que estavam na infância de vocês dois, quantos ingressaram na faculdade? No caso de vocês dois. Todos? Metade? De 10, quantos, mais ou menos? Eu arriscaria dizer que talvez 1/3. 1/3. Então, bota 3, 4 pessoas. Vamos arredondar para cima. 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, é só você lembrar, no teu primeiro dia de faculdade, tinham quantos alunos? 50. Quantos terminaram? Acredito que talvez uns 30. Talvez uns 30. Então, note, de 10, 4 entraram na faculdade. Dos 4, 2 terminaram a faculdade. Desses 2, quantos passaram na prova da Ordem dos Advogados do Brasil? Deixa eu só fazer uma leitura. 75% de reprovação. Meio aluno. E quantos desses estão estudando e assistindo um podcast para poder se aprimorar mais e mais? Seja você aluno, seja você já advogado, e vamos fazer no meio do caminho que para 10 pessoas que você conhece, uma pessoa está chegando no final da universidade. Até porque a advocacia é uma vocação, né, professor Renato? Assim, acho que nós que somos advogados, o senhor também, que é um advogado atuante, a gente entende rapidamente que a advocacia ela é um caminho muito infértil para quem tenta se aventurar. A verdade é essa. É verdade, mas se você notar, isso acontece em todas as outras profissões. A estrutura capitalista ela é para poder deter o poder de conhecimento na mão de poucos. É assim. Infelizmente é assim. Se você for chegar na questão de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, esse negócio vai piorando cada vez mais. A população ela tem que estar constantemente pagando conta e não pensando, trabalhando e pagando conta, trabalhando e pagando conta. Porque senão dá muito problema as pessoas que pensam. Renato, por que você levantou isso? Para provar para vocês de que a média das pessoas não sabe o que é caso fortuito e força maior. Porque quem está aqui, quando escuta caso fortuito e força maior, consegue entender. Agora, você vai colocar num contrato de seguro que caso fortuito e força maior são modalidades de exclusão da responsabilidade civil, o cara vai olhar, cai o MEF e vai dizer assim, isso é de comer ou de vestir? É verdade. Então, no meu modo de ver, esses contratos ferem o princípio da boa-fé objetiva. E, no meu modo de ver, está implícita aí uma ausência do dever de informação. Eu, há um tempo atrás, estava rodando o Brasil falando da desinformação na sociedade da informação. Eu, durante muito tempo, pensei que a melhor maneira de mal informar era você informar pouco. Mas hoje eu tenho certeza que a melhor maneira de você mal informar é você informar em excesso.
Então, quando eu tenho um contrato de seguro com 40 cláusulas, com não sei quantas páginas, e esse contrato que você nunca vê, porque você não assina mais, você só adere clicando li e aceito as condições do contrato, sem sequer ter lido, mas inexoravelmente tendo aceito em todas as oportunidades. Você vai querer dizer para mim que esse contrato, redigido de maneira unilateral por parte do fornecedor, é um contrato que é justo, que é razoável, que tem boa-fé objetiva? Isso se você tiver aderido, né, professor? Porque tem aqueles embutidos no contrato de financiamento que a pessoa sequer sabe que existiu, sequer sabe que pagou, que aderiu, né? É verdade. No caso do financiamento que você está levantando, com o advento da Lei 14.181, que é a lei do superendividamento, tem uma coisa que chama SET, né, que são todos os juros, todos os encargos que são cobrados no momento de um contrato. E é muito claro, na hora que você, de repente, pega um contrato, você vai pegar R$100 emprestado. E aí você vai pagar X% ao mês de juros. Essa parte é bem informada. Normalmente, nós sabemos da cobrança de juros embutida na parcela. Mas se eu perguntar para você, se você inadimplir, onde é que está isso? Quando a gente fala de custo efetivo total, eu tenho que falar para você, que é o SET, né, o custo efetivo total, eu tenho que falar do valor que você está pegando, do valor que isso vai se transformar, do valor do juro aplicado, do valor da inadimplência, caso você não venha arcar com aquela parcela. E aí, caso você não tenha essa informação muito clara, a lei, salvo engano, no artigo 54, que, em suas novas alíneas, salvo engano, a linha D, parágrafo único, lá vai estar dizendo o seguinte, que o fornecedor pode sofrer como sanção o não pagamento dos juros, o pagamento do principal, tirando-se os juros e ainda parcelado dentro das possibilidades do consumidor. Então, mais do que nunca, nós do direito, sobretudo do direito do consumidor, a gente tem que estar irmanado com os nossos irmãos do Sul, porque a pandemia deu exemplos, graças a Deus o judiciário se manifestou, impulsionado pela advocacia, e vai voltar a acontecer uma série de problemas que aconteceram na pandemia, em todos os desastres naturais. Então, um livro que eu indico de um professor que se chama Michael Sandel, né? Escreve assim, o Michael Sandel, ele tem 2 livros, um que se chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, e o mais adequado a isso que a gente está falando agora, o que o dinheiro não compra. Quais são os limites éticos do dinheiro no mercado, sobretudo em momentos essenciais, em momentos de crise. Sim. E assim, né, professor, a gente está falando sobre seguros, mas, a bem da verdade, essa situação ela vai impactar em praticamente todas as relações de consumo ocorridas ali no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Sem contar as relações que vão transbordar para outras questões da área do direito do consumidor, que não somente os seguros em geral, né? A exemplo, desculpa, professor, o que eu acabei de ver agora há pouco, que a Fraport lançou o comunicado que o aeroporto não abre até setembro, que as companhias aéreas não podem comercializar as passagens até setembro. Mas até agora elas só estavam remarcando passagens e a muito custo, não sem custo, né? A muito custo. Eu tive um familiar que foi uma dificuldade, quase que a gente não consegue trazer de volta. E só até o dia 30. Né? E são situações que o consumidor, que é a parte mais frágil, fica lá na ponta sem saber o que fazer. Porque a legislação, teoricamente, atende, mas, na prática, o tempo do judiciário não atende. E aí, o que a gente faz nessas situações? Você sabe onde vai ser o Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, que vai acontecer em agosto? Seria lá? Porto Alegre. Então, vai ser um excelente momento para pessoas como eu, que comprei já a passagem com antecedência para poder ir para Porto Alegre. O que vai acontecer comigo? Eu vou te dizer, se já se sabe que o aeroporto não vai abrir até setembro, o mínimo que essas empresas poderiam ter feito é já mandar uma mensagem
para os consumidores para a gente conseguir fazer uma realocação. Se essa mensagem não vier, e eu não quero ser realista do MEI, de repente, na hora do contato para fazer a remarcação, esse contato teria que ser simples. E se tem uma coisa horrível, é o atendimento telefônico de companhia aérea. Eu de tanto viajar, cara, eu virei cliente diamante desse negócio todo, né? Aí, no outro dia, eu liguei, porque eu tive uma perda de conexão, e aí eu ficava no telefone assim, olha, você é cliente diamante, seu contato é muito importante para a gente. Todos os nossos atendentes estão ocupados, você vai ser atendido em 2h20. Eu falei, porra, se eu que sou diamante, vamos dizer assim, que diamante é esse, né? Eu que sou diamante, vou ficar 2h20, eu estou imaginando um cara, sei lá, cliente madeira ou alguma coisa assim. Porra, sabe, é um atendimento péssimo quando você quer fazer qualquer coisa. Para comprar é molinho. Para cancelar, para conseguir dinheiro de volta, remarcar voo. Poxa, é horrível, né? Então, que bom que o Congresso seria aí e nós que trabalhamos com o direito do consumidor vamos fazer esse negócio movimentar, né? E professor, até que ponto a ausência de um plano claro de contingenciamento de demandas não é responsabilidade dos fornecedores, né? Assim, eu acho que você não tem como prever todas as questões imprevisíveis do mundo, mas eu acho que uma empresa, especialmente as empresas de serviços massificados e essenciais, elas têm um dever de ter um plano de contingenciamento para demandas que afetem os consumidores de forma instantânea e massificada, né? Essas demandas mais complexas, né? Não, eu concordo contigo e entendo até que, por muitas vezes, trata-se de caso fortuito interno. E isso produz o dever de indenizar. Né? O que acontece? O que é... Vamos à definição de fortuito. Né? Fortuito é aquilo que precede a catástrofe. Mais ou menos isso. Só que existe o fortuito interno, ou seja, catástrofes que são previsíveis, e existe o fortuito externo, catástrofes que não são previsíveis. Então, vamos supor, na pandemia, nunca aconteceu aquilo, gente. No mundo moderno, uma pandemia não tinha acontecido. Eu vou considerar motivo de força maior, eu vou considerar caso fortuito externo. O ser humano não está preparado para lidar com aquilo. Sim. E aí, se eu pedir uma pizza na Domino's e não chegou na hora, eu não vou processar a Domino's por causa disso. Eu não comprei um móvel no Sul para chegar na minha casa, porque geralmente móvel é no Sul. E ninguém estava saindo de casa, chegou atrasado ou não chegou, eu não vou processar. Se seu filho é mordido na escola, olha a catástrofe, é o que pode acontecer com uma criança no colégio. Uma criança pode ser mordida. Só que isso faz parte do negócio. E aí, caso fortuito interno, essa catástrofe ela é esperada, porque criança morde mesmo. E aí isso gera o dever de indenizar. Assalto na fila do banco, naquela área do caixa eletrônico, caso fortuito interno, gera o dever de indenizar. Então, você dizer que caso fortuito e força maior isentam, é pouco. A força maior isenta, o caso fortuito externo isenta, o caso fortuito interno não isenta. Eu vou ter que ser muito objetivo. Na maior parte das vezes, os fornecedores tentam se esquivar de responsabilidade, argumentando que o caso fortuito interno é externo. Agora, no caso de Porto Alegre, em específico, eu considero força maior. Eu acho que nunca aconteceu aquilo, só na inundação de 40 e pouco. Então, eu não consigo imaginar, nesse momento, algo que possa ser feito, ponto parágrafo, dependendo da atividade que você desenvolva. Sim, sim. Se eu sou uma atividade de transporte, que eu preciso passar por uma estrada que caiu, não tem plano de contingência que resolva. Agora, se eu sou, de repente, deixa eu ver,
Uma companhia aérea ou uma companhia de seguro. Mas a companhia aérea, eu fiquei pensando aqui, mas, porra, o aeroporto fechou. Então, assim, com relação ao voo, eu não estou vendo muito o que fazer. No entanto, no momento da remarcação ou da solicitação de qualquer serviço, aí não é fortuito, não é falha mesmo, porque eles são ineficientes. Então, eles têm mais é que responder por isso. Quer dizer, pela catástrofe não responde, mas pela consequência do mau atendimento em razão da catástrofe, é justamente o que você colocou e eu concordo contigo. Entende? Eu acho que eles não podem fazer nada em função da catástrofe. Ponto parágrafo. E a partir de agora, o que vai ser feito para poder dar solução? Eu acho até que o que o Alexandre quis falar seria isso, né? Tipo, como foi o que aconteceu com a pessoa da minha família, tá? Não existe. Você consegue entrar no site para comprar passagem, mas não consegue entrar para remarcar. Não tem a mesma habilidade. Eu tive que fazer a ligação, porque lá não tinha linha, eles não conseguiam fazer a ligação. Foi 2 horas de telefone para conseguir remarcar a passagem. Mas se eu entrasse no site para ver, porque eu entrei para ver a disponibilidade dos voos, e eu conseguia comprar. Claro. Isso aí. Dentro do... Eu gostei da ponderação que ele fez do plano de contingência. Você viu, vou contar uma coisa para vocês. Eu lancei no sábado passado a minha primeira pós-graduação, né? A pós-graduação em Direito do Consumidor. Só que, cara, como foi a primeira turma, eu falei, muita coisa pode acontecer, porque às vezes vende o treinamento, aí o que acontece, um professor falta e tal. Aí eu fiz um desconto lá para o pessoal e falei, gente, é para a primeira turma. Aí a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? O pessoal, quando recebeu o e-mail de confirmação, parabéns, você se inscreveu na pós-graduação de enfermagem. Aí o povo, Renato, eu não quero ser enfermeiro, eu quero ser especialista em direito do consumidor. Na mesma hora, o que eu fiz? Acionei minha rapaziada e falei, gente, estão mandando e-mail errado. Vou mandar um e-mail tranquilizando todo mundo, explicando o que está acontecendo e tal. Explicou e está resolvendo, está andando. Quer dizer, o silêncio é que é um problema, né? Então, é o que você está falando. Vai remarcar um negócio, não consegue, desculpa, vai ter que responder. Eu sou adepto de uma máxima, tá, professor Renato, que é o seguinte, eu trabalhei muitos anos da minha vida em um órgão de defesa do consumidor, o DECON aqui do estado do Ceará, né? E eu sou adepto de uma máxima que é o seguinte, o consumidor, ele não tem problema em ter problema, ele tem um problema em ter um problema não resolvido, né? Porque... O problema do consumidor não é o problema, é a solução do problema. Exato, porque assim, eu não posso citar nomes aqui de empresas especificamente, mas eu vi empresas que eram concorrentes diretos de mercado terem o seu nível de credibilidade, de aceitação aumentado ou diminuído em razão da forma como elas lidavam com os casos de problema nos seus produtos. Né? Então, você tem consumidores que estão dispostos a pagar muito mais por produtos, né? Por aparelhos celulares, por exemplo, que eu não vou aqui dizer nenhuma marca, mas que estão dispostos a pagarem por produtos muito mais caros do que os seus concorrentes diretos, não só por isso, mas principalmente por isso, por saber que é uma empresa que tem uma tratativa totalmente diferenciada em relação aos seus produtos que são defeituosos, né? E que estão na garantia, em alguns países até que nem se encontram na garantia. Né? Então, eu acho que é um posicionamento que ele requer do fornecedor, acima de tudo, maturidade. Né? Acima de tudo, maturidade para lidar com essa situação. Né? Enquanto a gente estava aqui falando, eu estava pensando aqui a respeito da forma como o Código de Defesa do Consumidor lida com os danos coletivos, né? Coletivo lato sensu, diga-se, né? E eu fico pensando, né? Se você tem uma situação como essa, onde as seguradoras, vamos admitir aqui um cenário onde a seguradora não seja responsabilizada por tudo, porque se trata realmente de uma situação absolutamente imprevisível e tudo, mas até que ponto também é justo que elas não se responsabilizem por nada?
apesar de ser um caso assim, incomum, até que ponto é justo que todo o prejuízo tenha sido de fato suportado pelos consumidores e as seguradoras não se responsabilizem por nada? Então, por que não pensar num mecanismo que, em vez de a reparação do dano ser... a reparação do dano não, a reparação do prêmio, no caso do seguro, ela ser direcionada a um consumidor, por que não criar uma espécie de um fundo de direitos difusos e coletivos, como existe a exemplo aí dos órgãos de defesa do consumidor? Pensa aqui comigo, cara. Vamos lá. Caso fortuito, né? Caso excludente de responsabilidade, de repente uma empresa querendo dizer que não foi. Me diga uma coisa que pode acontecer contigo, que você vá acionar um seguro que seja esperado e que você queira. Sempre é surpresa. Você sai de casa e fala assim, hoje vou bater o carro. Tô doido para pegar uma enchente. Hoje eu vou ser assaltada. Tem para cair um raio. Porra, você está entendendo? Se eles não responderem por situações que a gente não espera, eles não vão responder por nada. O que eu estou querendo dizer, tecnicamente, é que, por muitas vezes, a responsabilidade da seguradora é quase que pelo risco integral. É que nem o transporte aéreo. Eu quero sair do Rio de Janeiro, quero ir para São Paulo e chegar vivo. Sim. Não tem nada que possa acontecer que fuja disso, que vai dar razão para o fornecedor. Então, a atividade do seguro, ela lida justamente com o fortuito. Ela ganha dinheiro do fortuito. Porra, tô doido para ser assaltado e roubarem meu carro. Isso, né? Vou parar ali no sinal agora e vão me roubar. Não, o roubo é um fortuito. A batida é um fortuito. A enchente é uma força maior. Então, o contrato de seguro está ali justamente para os momentos de crise. Né? E aí, é só você calcular a tua margem de risco, né, cara? Só você calcular a margem de risco. Até porque uma seguradora hoje de âmbito nacional, ela vai falar, mas lá choveu muito, se eu for indenizar todo mundo, eu quebro. Ué, aqui no Rio de Janeiro não está chovendo. Não sei se aí no Ceará está. Tá pouco, tá pouco. Tá pouco. Pouco, mas tem carro boiando? Não, tem não. Não tem. E o cálculo que eles fazem é só para a região sul ou é nacional? Então, isso já está pulverizado no valor do negócio, gente. Não responder, não indenizar num momento como esse é, no mínimo, maldade. É, no mínimo, maldade. E se você tentar falar, mas tem que ver o lado econômico, eu estou vendo. Você pode ter certeza que vai fechar o ano, vai fechar no azul, não vai fechar no vermelho. Só que vai lucrar menos, talvez na hora da bonificação da diretoria, isso possa fazer diferença. A semelhança do que aconteceu com os planos de saúde na pandemia, né? Exatamente. Não vai cobrir Covid. Não vai o cacete. Vai cobrir o exame, sim. Vai pagar esse negócio, sim. Como não? Sim. Eu acho que, assim, o senhor fez uma ponderação muito inteligente agora, que é o fato de que os seguros, de fato, eles são feitos para os casos fortuitos, né? Assim, apesar de nós sabermos que, ao dirigir nosso carro, nós estamos suscetíveis a um acidente e tudo, você nunca espera que um acidente aconteça, né? Exatamente. Você faz o seguro para o fortuito. Sim. Eu penso também, né, professor, que bem ou mal, no final das contas, o que a gente tem mais do que tudo, a desinformação. Eu penso que o mote dessa conversa, ela parte da desinformação do consumidor, como o senhor bem exemplificou aí no começo do podcast, sobre quantos consumidores de fato sabem do que é que se trata o caso fortuito ou a força maior, né? É verdade. Você sabe a diferença? Vamos para o pessoal que está em casa, que às vezes tu compra um livro, aí vem um livro dizendo assim, caso fortuito, as coisas do homem, força maior, os negócios da natureza. Aí você vai e compra outro livro, aí o outro fala assim, caso fortuito, os negócios da natureza,
e força maior, as coisas do homem. Você fala, cacete, meu Deus, é o que isso, né? Ó, ponto parágrafo. Caso fortuito, força maior não é um orixá, é a força da natureza, alguma coisa. Não, tá? Caso fortuito é aquele acontecimento imprevisível. E porque é imprevisível, ele é inevitável. Se eu pudesse prever que eu ia ser assaltado, eu não ia estar lá aquela hora. Se eu pudesse prever que meu pneu ia furar, eu não tinha saído de casa. Previsibilidade. Já a força maior é aquele acontecimento absolutamente inevitável, ainda que previsível. Então, o caso fortuito é imprevisível, a força maior é inevitável. A força maior, se é algo que é inevitável, é o que os americanos chamam de fatos de Deus, por óbvio que isenta do dever de indenizar. Pandemia, o que está acontecendo agora no Sul, região serrana, o vulcão Kilauea entrou em erupção, não está conseguindo decolar, porque a rota aérea passava em cima do vulcão. Pô, não dá. Exclui. O caso fortuito, que é o acontecimento imprevisível, vai depender. O caso fortuito interno, eu não sei a hora, mas faz parte do meu negócio. E o caso fortuito externo, eu não sei a hora e não sei mesmo e não faz parte do meu negócio. É isso que isenta. Então, caso fortuito é imprevisível, força maior é inevitável. Eu não tenho o que fazer. Simples assim. Sim. E professor, assim, até agora a gente falou bastante dos seguros em geral, né? Mas eu queria retomar aqui uma exposição, uma ponderação que o senhor fez logo ao início do podcast, que é sobre a incapacidade do ser humano de melhorar, né? Mesmo diante de cenários que são, assim, onde a gente acredita e deposita alguma fé de que o ser humano vai sair melhor, né? Mas a gente já tem visto lá no Rio Grande do Sul, além dos casos de cometimento de crime mesmo, né? Assalto e etc., estupro dentro dos abrigos, né? A gente tem visto lá um movimento de prática de aumentos, né? Do mesmo modo que aconteceu durante a pandemia, que houve ali o aumento de alguns insumos, né? Especialmente de produtos como álcool em gel, máscara e etc., a gente já tem visto um movimento de aumentos abusivos, né? E aí eu queria água potável, né? Sim, água mineral. Sim. Insumos que são básicos, né, professor? Assim, que são essenciais à subsistência de qualquer ser humano, né? Vamos lá. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim, é vedado ao comerciante, ao fornecedor. Não pode, vedado, não pode. Olha o aumento injustificado de preços aí. Quer dizer, só porque teve oferta e demanda é justificável aumentar para se aproveitar da mazela humana? Claro que não. Então, é um aumento injustificado de preço, é uma prática comercial abusiva. No meu modo de ver, dá para ir até lá para a tua rapaziada do DECOM para apurar um possível crime, lá do 61 até o 80. Salvo engano, o 66 pode se aplicar. O artigo 66 diz fazer afirmação falsa ou enganosa, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se eu chego no posto de gasolina, o diesel era X reais, triplicou, e eu falo, tá errado, ele fala, não tá, ele está fazendo uma afirmação enganosa. Se eu vou comprar o álcool gel, se eu vou comprar o galão de água e quintuplicou o preço, porra, por que não quintuplicou antes da chuva? Essa é a maior prova de que oferta e demanda, os caras querem ganhar dinheiro. São os limites éticos, gente. Esse livro, o Dinheiro, que é fazer a coisa certa, ele expõe várias situações de vida e mostra assim, qual o limite ético do dinheiro. Então, vamos pensar. Se eu quiser vender meu pulmão e tem um mercado que compra, isso é um caso difícil, e que a gente vai trabalhar com ética. Vender lugar em fila. Imagina, eu entro numa fila para ver o jogo aí do Fortaleza, sou o primeiro a chegar,
Aí chega alguém e fala assim, eu vendo por R$100 meu lugar aqui. Não é um caso difícil? É. E causa espanto, assim, a gente fica chateado, mas tudo é ético. Agora, eu sempre vendi água mineral por R$10, agora eu estou vendendo por 100. Por quê? Porque tem gente morrendo, precisando de água. Você está vendo que só nesse exemplo a gente já viu a ética quebrando? Sim. Causas difíceis que envolvem dinheiro vão gerar discussão. Mas qual o limite? Está na ética. E o que é a ética? É aquilo que tu não quer para o teu filho. Vamos lá. Se eu quero fazer um contrato e eu vou fazer um contrato que você vai comprar teu apartamento, só que se você atrasar uma parcela, tu perde tudo que você pagou. A pergunta que se faz é, você botaria teu filho para assinar esse contrato? Se a resposta for, não, esse contrato não tem ética. A ética é simples assim. Você quer descobrir a ética? Olha e fala, se meu filho tivesse naquela posição, eu queria aquilo para ele? Ah, não. Ah, então, tá certo ou tá errado? Tá errado. Sim. Radical, mas preciso, né? Só para o senhor ter a título ilustrativo, inclusive, professor, aqui no Ceará, nós já temos estabelecimentos limitando a compra de arroz por CPF, prevendo uma crise na produção que ainda não foi sequer estudada, pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sim, é verdade. O que acaba, de certo modo, favorecendo a uma criação de uma situação de um pânico que não deveria existir, né? Porque no momento que você cria esse cenário de escassez, você acaba gerando uma demanda que não existe, né? E eu me recordo que na pandemia, nos primeiros dias onde foram apresentadas ali as primeiras condições de lockdown, a gente encontrava muitos supermercados vazios, assim, vazios de produtos, né? Não de pessoas, mas de produtos de modo geral. Você tinha produtos de higiene, então, papel higiênico acabou muito ligeiro, né? E aí, assim, eu acho que o fornecedor, da maneira como eu vejo, ele tem um nível de responsabilidade que vai além da responsabilidade pela própria atividade dele. Existe ali um nível de responsabilidade social que recai aos fornecedores de modo geral, né? Que é uma responsabilidade social que em muitos casos, proteger o consumidor do próprio consumidor. No exemplo aí que ela deu, foi bem legal, porque o 39.1, 39, capa de cabeça do artigo é vedado. O inciso primeiro ele diz, condicionar no fornecimento de produto ou serviço o fornecimento de outro produto ou outro serviço. Isso é venda casada, né? Não é o caso. Sim. Bem como, agora que chega, sem justa causa, a imposição de limites quantitativos. Olha ela falando do CPF, eu vou fazer a venda e só me dá um CPF aqui para eu poder fazer essa aquisição. Por quê? Para não chegar o primeiro e falar assim, me dá todo. Então, eles vão limitando ali. Só que a lei, ela diz assim, salvo-se por justa causa a limitação, a indicação de limite quantitativo. Então, eu posso falar que você só vai levar uma garrafa de álcool gel na pandemia? Posso. Que é para dar mais chance de outras pessoas comprarem. Eu até posso limitar, desde que isso seja para o bem maior. Se o bem maior não estiver envolvido, é uma prática comercial abusiva. Sim. A gente observa uma série de situações muito complexas, né, professor? Assim, porque eu tenho certeza que se a gente estivesse aqui com um fornecedor na mesa, possivelmente ele justificaria sob uma perspectiva que gosto de pensar que não seria meramente comercial, né? Mas aí a gente tem aqui uma série de situações muito complexas de se abordar diante desse cenário que a gente tem visto no Rio Grande do Sul. E aí eu fico pensando também, professor, assim, sobre as coisas que não vão conseguir se recuperar, né? Por exemplo, a gente observou lá que muitos estabelecimentos comerciais, eu vou citar aqui o exemplo de hotéis, por exemplo, ou casas de hospedagem, de modo geral, foram inundados, tiveram ali os seus aposentos totalmente
destruídos, né? Talvez até comprometendo a própria estrutura do imóvel em si, né? Como é que a gente lida com os casos dos consumidores que serão prejudicados porque tinham, por exemplo, hospedagens marcadas para essas situações, né? Assim, E desses fornecedores menores, né? Que não são grandes exato, corporações. exatamente. Essa é fácil. Devolve o dinheiro, mas não indeniza. Espera aí. E fechou minha posada. Você já pagou a hospedagem. É justo de eu ficar com esse dinheiro se você não usou? E esse dinheiro está na minha conta corrente? Não. Só que eu poderia pedir danos morais por isso? Também não. Então, eu entendo que nesse tipo de situação, a empresa não está podendo prestar o serviço porque tem água a 2 metros no quarto. Tá bom, então devolve o dinheiro do consumidor. Mas quero também dando moral, quero minha viagem de casamento. Filho, então muda de lugar. Vai viajar para outro lugar, não vai ganhar avião, não. Mas só para ficar um pouquinho mais... Não para ficar mais polêmico, né? Mas as coisas da vida prática da advocacia. A gente está falando daquele pequeno fornecedor que muitas vezes, por exemplo, teve a reserva feita com cartão de crédito, já antecipou os recebíveis e não tem mais esse dinheiro na conta. Exato. Vai ter que se virar para pagar. Vai ter que se virar para pagar. Não tem essas. Você recebe o dinheiro, gasta o dinheiro, antecipa o dinheiro e depois não devolve o dinheiro e o serviço não foi prestado. Eu até acredito, tá? Aí vamos lá. Que pode acabar acontecendo como aconteceu na pandemia. Vem uma norma própria para poder regular isso e não quebrar a empresa, aproveitando em crédito para se jogar um pouquinho mais para frente. Também pode. Assim, eu insisto aqui no que eu já venho falando, né? Já partindo aqui para os finalmente do nosso podcast, mas eu insisto aqui no que eu venho falando. Eu acho que, bem na verdade, não existe uma resposta pronta para um momento como esse, né? Lógico que a gente tentou aqui, professor, eu vou aqui contar um segredo para o senhor, a gente tentou a fina força lhe colocar aqui numa situação difícil, para o senhor ter que responder perguntas difíceis, né? Mas com muita maestria o senhor apresentou aí para a gente respostas muito sensatas, né? E aí eu queria trazer aqui para a mesa um último tema, porque já é uma empresa que ela presta um serviço que já é muito problemático em vias normais de funcionamento, mas eu gostaria de tratar aqui dos casos, por exemplo, do serviço prestado pelos Correios, né? Nós vamos ter aí, pelos serviços prestados pelos Correios, uma série de pessoas prejudicadas, não só os consumidores, como os próprios fornecedores, né, que acabam não sendo responsáveis, por exemplo, pela não entrega do produto, né? São responsáveis porque são responsáveis solidários, mas, ao mesmo tempo, quando eu falo que não são responsáveis, eu quero dizer que não foram eles que causaram a não entrega do produto, né? Como é que a gente lida, como é que o senhor enxerga essa situação dos Correios, o professor Renato? Vai ter que ser analisado caso a caso, né? Vai ter que ser analisado caso a caso. Eu posso te dizer o seguinte: para prestação de serviço, você tem 2 causas de exclusão da responsabilidade. Está no artigo 14, parágrafo 3º, e eu vou ler para você. Artigo 14, parágrafo 3º, vai dizer que o fornecedor de serviço só será isento de responsabilidade quando ele provar que... E aí eu vou trazer as causas excludentes, mas eu queria que vocês pegassem o que tem por trás desse parágrafo terceiro. O fornecedor só é isento quando ele provar que... Toda vez que a gente fala de dano, já está invertido o ônus da prova por força da lei. É o que a gente chama de inversão lege. Quem tem que fazer a prova é o fornecedor. E qual prova do quê? De que o defeito não existe, que a culpa é do consumidor ou que a culpa é de terceiro. Essas são as 3 causas de exclusão da responsabilidade civil. Culpa do consumidor, culpa de terceiro, dizem que não tem defeito naquela prestação. Renato, se não se adequar a uma dessas 3, tendo o fornecedor que fazer a prova, aí se não se adequar, os Correios vierem e conseguirem demonstrar
que estava aqui dentro de uma dessas hipóteses, beleza, vai se isentar. E se ele não conseguir demonstrar? E esse depois de demonstração é dele. Reputar-se-ão aceitos os fatos articulados na evidência. Professor, e aí eu prometo que eu não vou mais fazer pergunta, que eu pergunto muito, gosto muito de perguntar, né? Mas também gosto muito de pesquisar. Eu confesso ao senhor que eu tive conhecimento esses dias estudando o assunto da existência, aí vamos falar da parte boa do seguro, né? De danos aos imóveis que podem ser acionados. Eu acho que a informação nesse ponto é importante para quem assiste a gente, para quem é consumidor, dizer da existência desse seguro, que muita gente sequer sabe, né? E para os pequenos, como a gente está falando aqui também, que existe seguro embutido na maquineta. Existe o seguro para aqueles que fazem, que tem maquineta de cartão de crédito, se tiver tido antecipação desses recebíveis. Então, nesse ponto, vamos acionar as seguradoras, né? No que for possível aí para ajudar na recuperação, porque a gente sabe que o Estado não vai conseguir fazer sozinho, né? Deveria, mas não vai conseguir. Gente, vamos pensar o seguinte. No outro dia eu estava vendo um caso interessante, até do Celso Russomano falando, um artigo e uma matéria dele, de que o Uber ele consegue identificar qual é o teu telefone, dependendo do telefone, a tarifa é mais alta ou mais baixa. Isso era um vídeo que ele falava. Vamos lá, eu não posso fazer essa afirmação porque eu não tenho como provar isso. Mas eu posso dizer que, tecnicamente, dá para um aplicativo identificar qual é o aparelho que está ligando. Também pode acontecer de você conseguir identificar se a bateria está acabando ou não. E o preço ficar mais caro na hora que a bateria vai acabar. Porque se a tua bateria vai acabar, você pede e não pensa muito no quanto que você vai pagar. Gente, existe a tal da tarifa ativa também. Imagina que você está aí na cidade, ele consegue ter um mapa da cidade e o preço vai aumentando justamente no momento que está tudo cheio. O fornecedor pode ter que responder por isso? Entendo que sim. Por que eu fiz essa demonstração aqui, desse caso da Uber aqui, que ia ser só um exemplo? Nós, consumidores, somos vulneráveis. É o princípio maior, artigo 4º, inciso 1º. Todo consumidor é vulnerável frente à iniciativa privada. Só que existem alguns que são mais vulneráveis do que a média. O idoso, a criança, a pessoa com deficiência, ou seja, esses são considerados hipervulneráveis. Mas tem um professor que eu admiro muito, que se chama o professor Oscar Ivan Prux, lá do Sul. E ele, um dia, numa live comigo, ele trouxe uma hipervulnerabilidade que ele denomina de hipervulnerabilidade circunstancial. Então, no meu modo de ver, o consumidor daquela região hoje, ele não é só vulnerável, ele é hipervulnerável. E uma empresa que, de qualquer forma, não venha a agir com ética em relação a esse consumidor, ela não tem que ser punida com 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, não. Ela tem que ser exemplarmente punida para que nunca mais pense em fazer aquilo de novo. Não estou querendo fazer analogia, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o pessoal lá de Brasília, sabe como é que é? É para falar assim, porra, não faz mais isso, não. Engraçado que para aquele tipo de situação tem, aqui não, né? Mas tudo bem. Tinha que ter uma indenização com caráter punitivo, pedagógico, para que o fornecedor nunca mais se arvorasse em fazer isso. Você se aproveitar da mazela humana, sem a mínima ética, para poder lucrar. Aí não vai ter nenhuma invasão zumbi, não vai ter invasão alienígena que resolva. Porque eu acho que se tirar do dinheiro do empresário, aí talvez a coisa acerte. Professor Renato, só para a gente caminhar aqui para o finalzinho, eu queria que o senhor dissesse para a nossa audiência o que é que o senhor acredita que nós deveríamos aprender com isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E quando eu falo o que é que nós deveríamos, não só nós consumidores, mas nós seres humanos, né?
o que é que nós deveríamos aprender com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e também com o que aconteceu durante a pandemia do Covid. Então, eu acho que a gente poderia falar de direito fraterno. Pela primeira vez, é importante você olhar o direito não sobre o seu umbigo, mas em relação ao próximo, ao outro. A pessoa que, de repente, está passando pelo problema que você não gostaria de passar. Eu acho que isso seria uma grande lição. Ótimo, excelente. Professor Renato, eu queria agradecer aqui a exposição do senhor, eu queria agradecer o tempo que o senhor dedicou a gente aqui, esse podcast, é de grande valia. É sempre muito importante a gente trazer novas perspectivas para a tratativa do direito do consumidor. Eu acho que o direito do consumidor, assim como a própria vida da gente, ele é muito dinâmico, ele precisa ser constantemente discutido, ampliado e melhorado na medida do possível. E é isso. E aí, minha amiga Sabrina, suas considerações? Tô com a cabeça aqui, né, fervendo. É tanto conhecimento, é tanta coisa, né? A gente precisa evoluir tanto como sociedade, como ser humano, né? Até mais cedo a gente estava conversando com um dono de empresa e ele falando, achei até bacana essa visão, ele falando sobre o papel social que a empresa dele tinha, né? Que não era além do dinheiro, era além do lucro. E enquanto a gente não evoluir como sociedade, essas situações não vão acabar. Né? E, no mais, lhe agradecer, professor, porque é sempre um deleite, é sempre um grande aprendizado. E lhe aguardamos aqui no nosso congresso, no final do ano, em setembro, né, doutor? Em setembro, exatamente. Combinado, eu vou. Com certeza, a gente vai ter o senhor aqui. E é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso podcast hoje com o professor Renato Porto. Sigam ele nas redes sociais. A rede social dele é Renato Porto. E sigam também as redes sociais da SEDECOM. Lá vocês vão encontrar muitos conteúdos. Sigam também eu e a minha amiga host aqui do nosso podcast, Sabrina Nolasco. O meu Instagram é Alex Diniz Campos. E o seu? O meu é Sabrina Nolasco, advogada. E, pessoal, curtam, compartilhem esse vídeo, né? O professor Renato aqui se disponibilizando bem à noite, é uma grande autoridade. Façam essa informação aí para mais pessoas. Valeu!